Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez nessa casa, fundada por amor do Cristo. A gente sempre está muito feliz de olhar pessoas que sempre vêm, outros que vêm algumas vezes, pessoas que vêm de fora, de outras cidades. Que a gente possa, então, nesse ambiente que a gente já sabe que foi preparado pelos nossos amigos espirituais, para a nossa chegada, para nos receber, para receber as nossas purgativas, as nossas ansiedades, os nossos desejos, as nossas aflições, os nossos agradecimentos principalmente. Então, no todo início de trabalho, os nossos corações em agradecimento vamos fazer a nossa prece inicial. Aqueles que se sintam bem, fechar os olhos, para mentalizarmos sempre as bênçãos que chegam no plano espiritual, nessa frequência amorosa que a casa nos oferece. Estarmos aqui mais uma vez com os nossos corações alegres, porque sabemos que muitos irmãos ainda estão distantes desse amor maior, não porque ele não existe ao seu redor, mas que não disseram sim de aceitá-lo, de sentir que estamos tão amados, acompanhados. Basta querermos abrirmos os nossos corações. E mais uma vez aqui nessa casa, agradecidos pela espiritualidade amiga, pelos mentores da casa, por Jesus, nosso mentor maior, Deus Pai, nosso Criador, que nos criou pelo amor, por amor, para o amor. Possamos mais uma vez aqui nesse encontro fraterno, darmos também a nossa contribuição das nossas vibrações, para que elas possam chegar a tantos lugares ainda que sabemos de muitas aflições, angústias, desespero, equívocos, que elas possam chegar nos lugares onde sabemos que a espiritualidade sabe conduzir. E aqui mais uma vez, que Cristo possa estar presente, principalmente em nossos corações. Rogamos também as bênçãos para a nossa querida irmã Carol, que ela possa ser amparada nessa noite, onde gentilmente vai colocar-nos o produto do seu estudo, da sua reflexão. Que possamos também ser essa terra preparada para receber uma boa semente. Os bons amigos a envolvam, intuam, tranquilizem, e nós aqui também possamos oferecer o nosso melhor, para que tenhamos uma noite de paz, uma noite de harmonia. Assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. É sempre uma alegria estarmos reunidos, para falar um pouquinho sobre as mensagens de Jesus, para aprendermos um pouquinho mais sobre o Evangelho. E eu sempre gosto de dizer, que a maior parte dos estudos, das conversas que eu trago, às vezes é algum insight da minha própria vivência. Inclusive o tema de hoje, domingo a gente estava fazendo o Evangelho no Lar, eu abri o livro, caiu nessa mensagem e ela me tocou assim, mas vou falar sobre ela na quarta-feira. E aquilo a gente às vezes lê e fala assim, mas parece coisas que a gente já ouviu tantas vezes, nossa, parecem coisas tão bobas, mas que quando a gente aprofunda o nosso entendimento sobre aquelas palavras, a gente consegue absorver um entendimento melhor. Hoje, o tema que eu escolhi foi a gente falar um pouquinho sobre o significado da cruz e da pedagogia da dor. Tem uma mensagem no livro Palavras de Vida Eterna, que é a psicografia do Chico, sobre o espírito de Emmanuel, e ele vai comentando alguns
versículos. E aqui na página, no capítulo 74, ele comenta o versículo que está em Marcos 8,34. E ela é intitulada Nossa Cruz, essa mensagem que eu amo. Então ele vai comentar esse versículo de Marcos que diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Provavelmente muitos de nós já ouvimos esse versículo em algum lugar, em algum momento. Mas será que a gente efetivamente entendeu o que Cristo quis dizer com isso? É interessante que eu mesmo, quando eu comecei a estudar, eu falei assim, mas o que é esse se alguém quiser ir após mim, né? Esquisito, né? O que Jesus quis dizer com isso? Se alguém quiser ir após mim. E depois a gente vai falar. Primeiro eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou ler essa mensagem, ela é bem curtinha, ela é a explicação de Emmanuel. Depois a gente vai entrar detalhando pedaço a pedaço da mensagem. Tem que pôr o óculos para ler de perto, porque eu não sei o que aconteceu depois dos 40, gente, não enxerga mais. É complicado, aí você não enxerga de longe, enxerga de perto, enxerga de longe, enxerga de perto. Mas vamos lá que no final tudo dá certo. Então ele vai falar assim, esse é o Emmanuel comentando o versículo. Ninguém se queixe inutilmente. A dor é processo. A perfeição é fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção, tem cada um a sua cruz. Esse almeja, aquele deve. E para realizar ou ressarcir, a vida pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo. E ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Enquanto a criatura não adquire a consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para as necessidades da paz consigo mesmo, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Encarnados e desencarnados, jungidos à terra, vinculam-se todos ao mesmo positivo de progresso e resgate. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido. A expiação da culpa, o débito não paga. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nossos anseios de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo em instante e tomar a nossa cruz. Eu não sei de vocês, mas eu adoro o irmão, porque ele vai fazendo umas colocações que nos convidam a refletir sobre a nossa própria vida, sobre o nosso dia a dia. Então, para que a gente possa iniciar, qual que é o nosso objetivo com esse tema? É compreender que as dificuldades atuais, que as dificuldades que nós passamos hoje, a gente pode denominar da nossa cruz. E entender que elas não são punições. Nós não estamos aqui em determinadas situações por punição, mas elas são ferramentas para a nossa evolução, né? São os nossos recursos de resgate. Até antes de vir para cá, eu saí do trabalho, estava meio corrido, daí eu li essa primeira página e eu estava refletindo quando a gente lê a palavra dor. Porque soa tão pesado, né? Parece assim que Deus está lá, né? Nossa, só vai evoluir na dor. Mas a dor aqui, ela não entra nesse sentido tão assim de peso excessivo. Mas ela entra também no sentido de desconforto. Não é necessariamente um sofrimento,
mas ela é um desconforto na nossa vida. E repare, para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa crescer espiritualmente, é necessário que a gente saia da nossa zona de conforto, né? A gente vê às vezes lá a lagarta que vira borboleta. Será que não teve um desconforto para sair do casulo ali? O pintinho lá para sair da casca do ovo. Não teve também um desconforto para sair de lá? Sabe quando a gente nasceu, estava lá, né, na barriga da nossa mãe, maravilhoso, aí tudo a gente vai, respira e vai agora. Será que a gente também não teve um desconforto? Né? A gente sai de uma situação que a gente está e é submetido a outra situação. Existe um desconforto. E é esse desconforto do crescimento e do aprendizado que o Evangelho e o Cristo vem e nos coloca como as dores, os interativos da nossa evolução. Claro que dentre eles, e a gente vai ver mais para frente, existe sim a dor do sofrimento e a dor física e a dor moral e aquela dor mais constante. E aí a gente vai entender o porquê é que ela nos visita. Será que ela nos visita à toa? Com certeza não, porque senão Deus seria injusto. Se nós estivéssemos passando por qualquer dificuldade, injustamente, Deus não seria esse ser misericordioso, bom, criador, onipotente, né? Esse amor que Ele é. E aí, quando a gente começa a estudar e aprofundar as mensagens, a gente começa a entender efetivamente como que funciona e por que eles dizem, né? Quando a gente está seguindo o caminho do Cristo, a cruz é mais leve. Por quê? Porque o peso do nosso sofrimento somos nós que damos. É igual a importância para as ofensas que a gente recebe. Quem é que dá? Nós mesmos. Às vezes alguém vem e me xinga de alguma coisa. Então aí, vai xingar o outro. Nossa, ele sente uma dor no íntimo. Mas por quê? Hoje a palavra foi a mesma, não é? Sofrimentos de problemas, de doenças e tudo mais. Poxa, se a gente for hoje no hospital do câncer, todos lá estão tratando o câncer. Vai ter o que está sorrindo, vai ter o que está sendo grosseiro com todo mundo, vai ter o que está ali na dele, em oração. Todos estão com a mesma doença. Às vezes todos estão na mesma fase terminal com essa doença. Mas cada um vai estar reagindo de uma forma. E é onde ele fala, cada um vai sentir o peso da sua dor de uma forma diferente. Por isso que Jesus diz, né, no versículo, né, tome a sua cruz. Porque cada um de nós tem a sua dificuldade específica. Tem o seu incômodo em determinada situação de uma forma específica. E cada um de nós tem que espiar os erros do passado diferente do outro, né? Podemos estar todos aqui, mas cada um que está dentro dessa sala tem a sua dificuldade, tem a sua dor, tem o seu incômodo a trabalhar. E um não é igual ao outro. Mesmo morando na mesma casa, mesmo sendo marido e mulher, mesmo sendo irmão, mesmo sendo irmãos gêmeos, cada um sente e percebe de uma maneira. Então aqui, ó, retomando o versículo, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, antigamente, os líderes e conquistadores, eles impunham a obediência como? Pela força e pelo medo. O Cristo vem e nos ensina o livre-arbítrio. Por isso que ele diz, se alguém quiser, a escolha é nossa. Então, aquele que quiser, ele já está começando a nos ensinar a respeito, a estabelecer nas nossas relações o nosso livre-arbítrio, diferenciando daquilo que era imposto na época
em que ele passou pela terra. E aqui ele já começa a estabelecer algumas diretrizes da evolução. Porque Deus, ele não vem nos impor nada, mas ele nos convida todos os dias a nos transformar. Eu gosto sempre de trazer Jesus como exemplo, né? A gente brinca e fala assim, alguém já leu alguma passagem na Bíblia que Deus catou um discípulo pelo tem, você vai fazer sim, você tem que ser meu discípulo? Alguém já viu ele fazer isso? Alguém já viu ele passando, falando, vem você aqui que eu vou te curar sim, a pessoa falando que não quer e ele fala, mas eu vou sim, porque eu quero mostrar que eu vou curar você? Alguém já viu isso? Todas as pessoas que ele curou chegaram até ele. Todas. Todos os seus discípulos e seguidores foram até ele. Ele passava e a multidão vinha à sua volta. Porque desde sempre ele trabalhou o nosso livre arbítrio, a nossa escolha. Ele nos aconselhava, tanto é que quando ele curava, ele falava, vá e não faças mais. Então ele dava a letra, mas ele não punia, não castigava. Ele amava e respeitava as nossas escolhas. Em nenhum momento a gente vê Jesus segregando as pessoas. Ah não, você é isso, não vou na sua casa. Você cobra imposto, não vou. Você não é judeu, você é isso. Não. Ele recebeu e entrou em todas as casas que se abriram para ele. Inclusive aquelas que à época eram consideradas casas de pessoas não gratas. Né? A gente lembra da passagem do lavar as mãos, né, da refeição, quando ele era questionado, porque ele não olhava o exterior. Quando ele vai se hospedar na casa de Zaqueu, porque não importa se ele era ou não um cobrador de impostos, importa que ele tinha um coração, que era a vontade de fazer diferente. E é esse o convite que Jesus faz quando ele diz, se alguém quiser. Ele não disse assim, se os espíritas quiserem, se os católicos quiserem, se... Não, ele diz, se alguém, qualquer pessoa, independente da sua crença, se alguém quiser vir após mim. Então Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 843, ele vai trazer, ele e os espíritos, uma mensagem a respeito do livre-arbítrio, quando ele diz, o homem tem o livre-arbítrio de seus atos. Deus não nos obriga à perfeição, ele nos convida. Deus não nos obriga, ele nos convida. Seguir o Cristo é uma decisão de foro íntimo, é uma decisão só nossa. Não se impõe o amor nem a reforma, mas o progresso é inevitável pela lei de progresso. Né? O mundo vai progredir. A gente queira ou não, o mundo está progredindo. As pessoas à nossa volta estão progredindo. O diferencial vai estar o quê? Na velocidade do caminhar dessa evolução. Uns vão mais rápido, uns vão mais devagar. E tudo isso está inserido dentro do nosso livre-arbítrio, da pressa em que nós temos de ser melhor, de fazer melhor. Então, quando ele diz que o progresso é inevitável, ele diz também, mas a velocidade dessa caminhada depende da nossa vontade. Então, aqui tudo ele trabalha no nosso livre-arbítrio e a nossa boa vontade. Então, quando ele diz, vir após mim, isso aí é um trechinho que me deixou como se diz assim, curiosa, porque eu não estava entendendo o que ele queria dizer quando ele fala, né? Se alguém quiser vir após mim, o que ele quer dizer? Aí eu fui lá buscar e ele diz assim, que na tradição rabínica da época, quando alguém falava, quiser vir após mim, quando o mestre fala isso, significa que é aquela pessoa que quer tornar-se seu discípulo. Olha que interessante. Então Jesus diz, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser seguir o meu caminho, se alguém quiser
quiser tornar-se meu discípulo, é isso que o versículo diz. Então ele diz, né? Jesus coloca o caminho à disposição, coloca-se como caminho, que é onde ele diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só chegará ao Pai aquele que seguir os meus ensinamentos. Então, ir após ele significa isso. Adotar o seu roteiro de conduta. E isso está onde? Está na questão 525 do Livro dos Espíritos. Quando eles perguntam qual é o melhor modelo a ser seguido, e os Espíritos dizem, veja Jesus. Então aqui ele já se coloca como o nosso roteiro. E Emmanuel costuma dizer o quê? Que Jesus foi o quê? Vanguardeiro, né? Porque ele percorreu os caminhos, enfrentou a incompreensão da cruz e agora nos chama para seguir. Ele veio, ele passou pelas dificuldades e nos mostrou que era possível. Isso eu acho muito interessante também, essa exemplificação do Cristo. Porque pensem comigo, ele não veio numa situação econômica abastada, não tinha bens, não tinha família de renome, mas ele veio e fez a diferença com o que ele tinha. Eu gosto sempre de olhar para isso, porque nos convida muitas vezes quando a gente acha que a gente não está na condição dele. E aí a gente olha para Jesus e vê que ele foi, né, naquela época em que se andava só a pé, no meio daquele calor danado, viajava-se quilômetros, sem mala, sem lugar para ficar, sem conhecer as pessoas, e ele simplesmente foi. E depois ainda ganhou mais um monte de, como diria a gente na nossa época, um monte de maluquinho que foi atrás dele. Será que a gente ia? Imagina nós, alguém chega para nós e fala assim, não, vamos viajar a pé ali para a gente divulgar uma doutrina nova. Nós, amigos, será que a gente ia? Complicado, né? Será que a gente ia sair do nosso conforto, deixar o que a gente tem para ir, ouvir o que aquela pessoa que chega ali pela primeira vez quer nos dizer, quer nos trazer? Mas alguns espíritos que ali estavam encarnados foram, acreditaram, tiveram fé, confiaram, sentiram a energia que pulsava dele, que dizem que era uma energia que conquistava, que encantava aqueles que se aproximavam dele. Imagina Jesus vibrando, né? Se até hoje a gente, quem viaja, quem já foi viajar lá e conhecer o centro do Chico, a casinha do Chico, quando você entra lá, você já sente uma energia, né, diferente. Imagina quem chegou perto do Cristo. Deveria ficar alguém hipnotizado por aquela paz, por aquele amor, né, que aquilo devia pulsar dele. E assim ele fez o trabalho que ele tinha que fazer. Eu gosto muito de assistir aquela série The Chosen, porque eu acho que eu gosto muito de visualizar, né? E é interessante quando a gente vê ele lá sentado, os discípulos, e ele fala uma coisa, os discípulos começam a discutir banalidades entre eles, e a gente fala assim, nossa, mas como é que eles não perceberam, né, a grandiosidade disso que ele está falando, né? Eles estão se apegando à bobagem. Mas quantas vezes nós também não estamos nos apegando a bobagens? Porque a mesma mensagem que o Cristo deu lá é a que a gente lê hoje. E muitas vezes a gente não entende. Ou se entende e não pratica. E é aí que está o perigo. E é aí que está o ponto em que a gente acaba estacionando na nossa evolução. Quando a gente não pratica aquilo que a gente está aprendendo. Quando a gente ouve, sabe, mas não faz. E então ele continua, né, trazendo um significado espiritual para esse vir após o Cristo, esse vir após Jesus, dizendo que pode significar também mudar a nossa faixa vibratória. Porque a partir do momento
que eu miro no meu modelo e começo a trabalhar, eu saio daquela zona de conforto, daquela zona mental, daquilo que eu pensava, que eu achava, e começo a expandir a minha vontade de ser melhor, de fazer melhor. Eu gosto sempre de trazer, vincular, exemplos da nossa vida real. E vê se não casa muito bem quando a gente fala essa questão de mudança de energia, de pensamento, de faixa vibratória. É a mesma coisa quando a gente resolve que vai mudar a nossa alimentação. E começa a comer certinho, bonitinho, a gente começa a se sentir bem, com mais disposição. E aí a gente vai transformando o nosso corpo material. E aqui eles entendem que quando a gente começa a praticar o bem, a gente vai transformando o nosso corpo espiritual. Ele se torna mais produtivo, mais eficaz, funciona melhor, compreende melhor. É isso que eles têm nos dizer quando eles fazem essa colocação. Então, no livro Pensamento e Vida, Emmanuel vai explicar que os nossos pensamentos são conectados, nos conectam a correntes mentais. Seguir após o Cristo é desatracar o nosso barco mental das águas paradas do egoísmo e colocá-lo na correnteza do amor e da caridade. É literalmente a gente virar uma chave em alguns conceitos que a gente tem. Porque se a gente for analisar bem certinho, a gente ainda carrega muitos conceitos egoístas. E a gente vai ver, e o Evangelho diz, o egoísmo, a maior chaga da humanidade. Aí a gente fala assim, mas eu não sou egoísta. Será que não? A gente acaba sendo. Às vezes não egoísta daquela... Porque muitas vezes a gente leva tudo pro radical, Assim, egoísta, nossa, aquela pessoa horrível, ruim. Não. Muitas vezes a gente é egoísta com a gente mesmo. A gente não olha para nós. Muitas vezes a gente é egoísta em situações pequenas. Então a gente tem que buscar esse olhar mais abrangente. E não colocar tudo que a gente vê como dor, egoísmo, em patamares gigantescos. Porque hoje aqui nós estamos buscando a nossa transformação. Não é mais igual antigamente, As dores que a gente tem hoje, elas são dores diferentes. É o que a gente fala, muitas vezes são incômodos de mudança. Não necessariamente uma dor, mas tem aqueles que estão passando necessariamente pela dor. Então, naquela época, ele vai trazendo, não se vai após o Cristo por meio de rituais. Então, não é uma receita de bolo, mas por meio da nossa transformação moral. Então, efetivamente, a gente só vai seguir o Cristo a partir do momento que a gente transforma as nossas atitudes. Tem uma palestrante espírita, eu esqueci o nome dela agora, acho que é a Nete, e ela fala exatamente isso, que se Jesus é nosso modelo e guia, é básico que a gente conheça Jesus e conheça o seu Evangelho. Porque como é que a gente vai seguir como modelo algo que a gente desconhece? E muitas vezes a gente acaba não se aprofundando, não buscando entender tudo que Jesus fez e ainda faz. E aí fica complicado para a gente conseguir seguir esse modelo que a gente muitas vezes não conhece. Que muitas vezes a gente acaba lendo aquelas palavras difíceis que estão lá, às vezes na Bíblia, às vezes no Evangelho, mas aí a gente não busca o significado daquilo para nós e aquilo muitas vezes fica sem sentido na nossa vida. Por isso que eu gosto sempre de, toda vez que eu estou estudando, buscar algumas conexões do nosso dia a dia. Às vezes conexões bobas, mas é que é para trazer o Cristo para perto, porque senão ele fica longe. Se eu leio sozinha esse versículo e não busco entender efetivamente qual é o convite, ele me passa despercebido, porque na minha mente não está esses conceitos. Porque quando eu só leio ali,
Se alguém vier após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se eu simplesmente leio e não compreendo a força de cada palavra que ali está, isso não toca o meu coração. Mas quando eu vejo isso e leio assim, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser estar comigo, se alguém quiser ser meu discípulo, mudou, né? Mudou? Você sente até, você lê aquilo, você fala, opa, quero estar perto. Aí você vai, tá? Se eu quiser estar perto, o que eu preciso? Aí ele vai dizer, negue a si mesmo. Mas o que ele quer dizer com negue a si mesmo? Negar os nossos instintos egoístas. É isso que ele quer dizer quando ele fala, negue a si mesmo. Então, o si mesmo, aqui, que deve ser negado, não é a nossa individualidade, porque cada um, né, de nós temos os nossos desejos legítimos. Mas, para que a gente negue o homem velho, tire de perto de nós aquele conjunto de orgulho e egoísmo que muitas vezes ainda carregamos e nos transformemos igual Paulo, quando Paulo diz, né? Quando ele tem um encontro com Cristo, ele diz, o que queres que eu faça? E ali ele deixa o homem velho, vai estudar o Evangelho e depois volta um homem com conceitos transformados. Quando ele fala negue a si mesmo, não é negar a nossa individualidade, mas é negar aquele conjunto de conceitos, às vezes, egoístas que a gente tem, para que a gente possa expandir o nosso entendimento. Olha como é que as coisas vão mudando, né? E aí a gente vê que na época de Jesus, a cruz, igual traz o versículo, ela não era um símbolo religioso. A cruz era o quê? Era um símbolo de condenação, porque era o quê? Os condenados que arrastavam pelo caminho a sua própria cruz, onde iriam ser executados. E ali era um símbolo do quê? De força, de humilhação de Roma contra os seus inimigos, que os forçavam a andar pela cidade para todo mundo ver, ó, aquele ali é culpado, vai morrer na cruz. Não é? Era isso. Tanto é que na crucificação de Jesus é isso que eles fazem com Cristo, fazem ele andar pelo caminho, né, para humilhá-lo. Mas aqui é diferente, porque Jesus não quer humilhar ninguém, ele quer apenas que a gente entenda o significado das nossas dores, dos nossos pesos, das nossas dificuldades. Então, quando ele diz tomar a sua cruz, nós devemos entender que segui-lo exige um sacrifício total e a aceitação das dificuldades perante o mundo exterior. Muitas vezes a gente começa a ter alguma atitude diferenciada e a gente vira até motivo de chacota, né, entre os nossos familiares, na nossa casa. E em qualquer situação, tanto no campo espiritual, como moral, como intelectual. Vejam se não é assim. Às vezes a pessoa está lá, decide que vai estudar. O que a família faz? Fica importunando, né? Você só estuda porque você é um nerd, porque você é isso, porque você é aquilo. A pessoa resolve que ela não vai mais arrumar confusão com as pessoas. Né? Que ela vai ser uma pessoa boa, porque você é bobo, porque você não tem boca pra nada, porque você é isso. Olha como é que às vezes a gente conceitua as coisas de forma equivocada. E o que acontece quando a gente faz isso? A gente, em vez de estimular o melhoramento, a gente meio que humilha e ridiculariza o esforço das pessoas para ser melhor. Não é verdade? Não é isso que a gente faz às vezes? Às vezes a pessoa, num grupo de jovens, sai e a pessoa não quer beber bebida alcoólica. O que ele é? Um esquisito. Olha como que os conceitos são estranhos. Aí a pessoa está numa reunião, numa discussão, ela vem com uma palavra amorosa para apaziguar. O que ela é? A pessoa sem noção. Então, quando Jesus
diz negue a si mesmo, o que ele quer que a gente negue? Esses conceitos. Tá vendo que são conceitos que não tem. Se a gente for parar, a gente faz isso, porque eu faço também. Muitas vezes a gente está na roda e a gente acaba indo, né? Vai emagrecer. Entendeu? Fala que vai emagrecer, É. chama para churrasco. Fala que vai emagrecer. Ah, você tá ótimo, você é louca. Quero comer melhor que eu preciso emagrecer. Ai, você é ótimo. Vem, vamos comer aqui esse docinho aqui. E é verdade, e nós fazemos isso. Não a gente fofoca. Nós fazemos o quê? Se não falamos, estamos ali loucos para terminar de entender o que aconteceu no final. Alguns de nós acaba falando, numa roda que alguém está falando mal de alguém, vai lá e fala, não, mas essa pessoa é boa, essa pessoa tem essa qualidade. Não, nós não falamos. Por que a gente não fala? Porque a gente vai ser apontado. Então, quando Jesus fala, negue a si mesmo, negue o seu egoísmo, o seu orgulho, você está vendo como sai daquele campo, daquele defeito grandioso, monstruoso, e entra no nosso dia a dia? Porque a gente acha que isso nem é defeito. Não é? Quando a gente aponta o dedo lá dentro da nossa casa, com um ente da nossa família apontando os erros dele, criticando alguma coisa, a gente acha que isso é erro? A gente não acha. Quando a gente desestimula alguém que está fazendo algo bom, a gente acha que isso é um erro? A gente não acha. Então, são esses negar-se a si mesmo que o Cristo nos convida, porque isso vai trabalhar em nós posicionamentos diferentes e vai ajudar no nosso crescimento. Então a cruz de cada um é um conjunto muito específico de dificuldades que cada um necessita para evoluir. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, vai trazer a natureza das aflições. As aflições atuais e das aflições anteriores. Então vai ficar para a gente de tarefa de casa ler esse capítulo. Eu acredito que muitos já tenham lido. Quem já leu? Muitos já leram, né? Nunca leram o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, a explicação que ele dá sobre as aflições, as nossas aflições, as causas atuais e as causas anteriores das aflições. E sabe uma coisa que nos choca quando a gente lê a causa das aflições atuais? 80% do nosso sofrimento, do nosso desconforto de hoje, nós estamos causando hoje mesmo. Por que o nosso débito não acaba nunca? Porque a gente não para de errar. A gente não para de fazer escolhas equivocadas, que nos colocam em situações de desconforto maior. Eu gosto de brincar, não é para a gente descontrair, é para a gente refletir e descontrair. Porque no fundo, essa é a grande verdade. Por que a gente às vezes sofre tantos desconfortos? Porque nós nos colocamos lá. Porque nós escolhemos de alguma forma estar ali, naquela situação. E ainda temos as nossas expiações. Então, às vezes, por isso fica tão pesado. Mas quando Cristo nos convida à mudança, Ele torna isso mais leve. Porque a partir do momento que eu começo a trabalhar e agir de uma forma mais cautelosa com as minhas próprias escolhas, os meus desconfortos e as minhas dificuldades, eles vão gradualmente diminuindo. Está vendo como a lei de Deus é perfeita? Está vendo como os ensinamentos de Jesus carregam, mesmo ali em uma frasezinha minúscula, um ensinamento grandioso que nos faz refletir acerca da nossa vida inteira e que muitas vezes a gente não parou para refletir? É o que ele nos convida. Então ele diz, e siga-me. Ele fecha o versículo dizendo, e siga-me. O que ele quer dizer? Seguir não é apenas cultuar e admirar. Não é mesmo falar assim, nossa, eu acredito em Jesus. Nossa, Jesus maravilhoso. Não. Seguir é copiar as suas atitudes. É isso que é seguir. Então, quando ele diz, siga-me,
quer dizer, faça o que eu faço. Trate os seus irmãos como eu trato os nossos irmãos. Cuide da sua família como eu cuido da minha família. Perdoe como eu perdoo. E aí vem à mente uma passagem que está nessa última temporada do The Chosen, quando ele está à mesa com os discípulos e ele está lá contando que vão traí-lo, que ele vai sofrer, que ele vai deixá-los. E aí ele frisa bem e fala aos discípulos, olhando para cada um deles, que o maior ensinamento deles é que os discípulos amem como ele os ama. Então ele fala para eles, amem os vossos irmãos assim como eu os amo. É muito bonito isso, né? Porque imagina o tamanho do amor e da consideração, que é o convite principal dele. E eu costumo brincar que a nossa evolução ela é muito simples. Se nós fizermos só isso que Jesus mandou, a gente vai estar liberto da dor, do sofrimento. Porque a partir do momento que eu amo como ele me amou, eu não xingo, eu não calunio, eu não mato, eu não quero mal, eu cumpro todos os demais mandamentos. É ou não é? Então esse é o grande convite de Jesus. E a gente tem que entender que a dor, o desconforto, ele é o processo. E a perfeição é o fim. É o nosso objetivo maior. É a nossa perfeição. Então a lição de casa fica para a gente estudar o Evangelho, seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, diferença das aflições. Porque quando ele diz causas atuais das aflições, ele vai colocar quantos homens caem por sua culpa, quantos são vítimas de sua imprevidência, quantos arruinam por falta de ordem, quantas uniões desgraçadas porque resulta de um cálculo de interesse, quantas doenças, quantas dissensões funestas e disputas que não levam a nada. Isso são tudo causas atuais das nossas dificuldades. Quantas vezes uma escolha equivocada, quantas vezes a gente cai por bater o pé por bobagem. Hoje em dia as famílias se desfazem por política. Tem absurdo maior que esse? Seu irmão que te fez bem a vida inteira, porque ele é do partido A ou partido B, você vai odiar e nunca mais vai conversar com ele? Tem cabimento? Isso que Jesus nos ensinou? E isso não acontece só por política. Isso a gente vê, ontem teve um rapaz que esfaqueou outro dentro de uma academia em Londrina, porque a esposa largou dele. Tem cabimento a gente matar um irmão porque a nossa esposa nos largou? Você nem conhece a pessoa. Não são atos desproporcionais? E quanta dor esse irmão vai acarretar para a vida dele com um ato desse? Independente se o outro necessitaria desencarnar ou não, porque no Evangelho diz, é necessário que venha um escândalo. Mas, ele coloca esse mas, ai daquele que o provoca. Está vendo como é que a gente acaba causando dores desnecessárias? Muitas vezes no trânsito alguém nos fecha, tem necessidade de a gente pegar o nosso carro e ir atrás dessa pessoa? E muitas vezes a gente acabar levando um tiro de graça? Tem necessidade? Quem que escolheu isso? Muitas vezes a gente pega um carro alcoolizado, bate, fere alguém. Quem que escolheu essa dor? Será que foi Deus que colocou isso na nossa vida? Ou será que isso foi uma escolha nossa? Nos colocar nessa situação e causar uma situação dessa em nossa vida? Esse é o convite
que Emmanuel nos faz, que Jesus nos faz. Para que a gente repense as nossas atitudes, para que a gente possa verdadeiramente trilhar o caminho do Cristo. E que a gente possa ouvir esse versículo quando ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que ele quer dizer? Aquele que quiser ser meu discípulo, negue os seus conceitos equivocados, o seu egoísmo, a sua visão deturpada. Tome a sua cruz, aceite as suas imperfeições e siga-me. E comece a trabalhar por melhor. É isso que ele quer dizer quando ele fala essa frase que está em Marcos. E para a gente encerrar, eu convido a todos para que a gente faça essa reflexão final aqui, por meio mesmo de uma prece, de finalização. Eu gosto sempre de convidar a gente a fazer essa reflexão final. Parece muito ano aqui, Mas eu gosto porque eu acho interessante. Eu convido todos vocês para que a gente possa fechar os nossos olhos. Eu gosto sempre de fazer esse exercício, para que a gente feche os nossos olhos, para que a gente consiga visualizar Jesus nesse momento. Imagine Jesus, imagina toda essa luz, esse homem vibrando, todo o seu amor por cada um de nós. E nós pedindo a Ele: amado Mestre Jesus, guia e modelo de nossas almas, que nesse instante de paz possamos elevar o nosso pensamento em gratidão por tudo aquilo que vós nos ensinou, por todos os seus exemplos de amor. Obrigado por não nos ter prometido um caminho sem pedras, mas por ter nos oferecido a sua mão, por nos lembrar que a cada momento, que a cada dificuldade que necessitarmos, vós estará lá para cada um de nós. Ajude-nos, Senhor, a compreender a nossa cruz de cada dia. Que diante das provas da vida possamos substituir as perguntas do para quê, para a compreensão do para quê. Para que a gente pare de dizer o porquê comigo, mas que a gente possa compreender o porquê, o que eu preciso aprender com isso. Fortalece a nossa vontade para que possamos negar as sugestões do nosso egoísmo, do nosso orgulho, para que possamos fortalecer o seu convite de amor. Dá-nos a coragem de seguir os teus passos, não apenas com as palavras, mas com as atitudes de amor e paciência. Que a luz das mensagens de Emmanuel nos acompanhe durante toda a semana, nos convidando a segui-lo, a tomar a nossa cruz, a compreender as nossas dores, a entender os nossos desconfortos e buscar ser melhor a cada dia. Que assim seja. Que Jesus possa nos abençoar, que Jesus possa nos auxiliar, porque nós temos uma grande certeza: todas as vezes em que nós nos movimentamos, todas as vezes que nós nos colocamos dispostos à mudança, a espiritualidade maior está conosco. Jesus está conosco, porque Ele nos diz: onde um ou mais estiver reunido sobre a minha mensagem, eu lá estarei. Isso significa que a sua maior mensagem é o amor.
todas as vezes que nós estivermos amando o nosso próximo, Jesus estará conosco. Que Jesus nos abençoe. Obrigada, que Deus a abençoe e recompense, que não tenha falta de disposição, vontade, perseverança. Essa tarefa de semeadora também, não é? Não temos comentários, porque a mensagem é irretocável, nós temos que se refletir muito, que a gente possa aproveitar esse momento agora de paz. Nós estamos agora nessa casa sendo beneficiados por esse instrumento maravilhoso, dessa transmissão de energia ou de espiritualidade, ela está bem pertinho de nós. Que a gente possa, então, aproveitar mais um pouquinho esse momento de paz, de harmonia dessa casa.